A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje e de semana que vem, mensagem especial de Natal, comemorações de fim de ano, mensagem comemorativa do início do ano, diferente de outras mídias, outros canais. O vídeo é dia 25, comemoração do Natal é dia 25 e a comemoração do Ano Novo, início do Ano Novo, é dia 1º. Então, hoje, dia 25, vamos analisar a pesca milagrosa de Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Uma mensagem bem breve, vou criar o contexto nos capítulos 1 ao 4 do Evangelho de Lucas, para a gente poder entender como é a pesca milagrosa, o contexto. E sem perda de tempo, vamos lá, Lucas capítulo 1, é o prólogo e o anúncio sobre Teófilo, né? Se você pegar os capítulos 1, o comecinho, os primeiros versículos, muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa ordenada dos eventos, então ele já deixa claro que os eventos a seguir, até o capítulo 5, tem uma cronologia, e ele fala com o Teófilo. Pode ser, segundo as análises que eu fiz, um Teófilo mesmo, uma pessoa chamada Teófilo, né? Ou do grego, traduzindo Theo e Filo, amigo de Deus, ou seja, um investidor, fazendo investimentos no ministério de Lucas. E usando as palavras, se você pegar o grego, as palavras epeideper, que significa visto que, e epiginos, que significa conheças plenamente, você pode entender que é uma pesquisa para a qual Lucas, né, o médico, o evangelista, escreveu. Então Lucas é o evangelho, a análise crística do ministério, nascimento de Jesus, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, e Atos, que seria pós-ressurreição, certo? Então, no capítulo 1 faz isso. E o que acontece nesse capítulo 1? No partir do verso 5, ele fala do nascimento de João Batista, o tempo de Herodes, Zacarias, turno de Abias, ou seja, sacerdote, e a mãe de João Batista, Isabel, filha de Arão. Então você já vê a genealogia de João Batista, fazendo referência direta a Malaquias, capítulo 3 e 4. Fala da concepção virginal de Maria, toda a trajetória de João Batista. Eu não vou perder muito tempo, tá? É só um breve contexto. Fala do nascimento de João Batista, fala do anúncio do anjo Gabriel para Maria sobre o nascimento virginal de Jesus, explica toda essa trajetória. Maria visita Isabel e há um encontro espiritual do ventre de Maria e do ventre de Isabel, de João Batista. O cântico feliz de Maria, isso tudo no capítulo 1. Já no capítulo 2 fala do nascimento e infância de Jesus, o nascimento em Belém, cumprindo Miqueias, capítulo 5, versículo 2, esse anúncio angelical aos pastores enfatiza Jesus como Salvador. Então você tem no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nascimento de Jesus, os pastores e os anjos. Então você tem ali Salmos capítulo 2, Isaías capítulo 9, que a gente chegou a comentar por esses dias, o Isaías, né, capítulo 9, versículo 6. Também tem Simeão e Ana reconhecem Jesus como luz para os gentios e a glória para Israel, fazendo referência a Isaías capítulo 49, versículo 6. A partir do versículo 21 do capítulo 2 de Lucas, fala da circuncisão de Jesus, seguindo o que estava escrito na lei. Aí você vai continuar no capítulo 2, tem Jesus no templo, no ano em que os pais de Jesus se dirigiam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele já tinha 12 anos, ou seja, já estava se tornando um adulto, né, para a sociedade judaica, e isso faz muito referência a Isaías capítulo 8, versículo 14, nos negócios do pai também. Então ele estava se entrosando com família terrena e a família sacerdotal também, essa questão da igreja. E vamos agora para João Batista, prepara o caminho. Tem muitas referências que eu fiz aqui sobre Lucas capítulo 3, e nesse capítulo 3 do Evangelho faz referência à voz do deserto de Isaías, capítulo 40, versículos 3 ao 5, em que Deus pode das pedras suscitar filhos a Abraão, ou seja, falando sobre o ministério profético de Jesus, o batismo de Jesus por João Batista, já que no versículo 21 do capítulo 3, falando que o Espírito desceu como pomba. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas as referências é Joel capítulo 2, versículo 28, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Salmos capítulo 2, versículo 7, Isaías capítulo 42, versículo 1. Então você tem aqui no capítulo 3 essas referências. Capítulo 4, a tentação da parte humana de Jesus, que eu acredito que foi isso. Deus não pode ser tentado, que é o que muita gente fala, mas eu acredito que foi a tentação da parte humana. Então no capítulo 4, dos versículos 1 ao 13, teve a tentação, preparação espiritual para o ministério
e a mortificação da carne de Jesus. A partir do versículo 14, Jesus na sinagoga da Galileia já deixa claro e demonstra que havia judeus de Judá mesmo, na parte mais pobre do reino, como toda a Galileia. Então ele ensinava, e Jesus já tinha um tempo ensinando na sinagoga, isso aqui provavelmente já com mais de 30 anos. Houveram alguns anos entre os capítulos, como você pode reparar, gravidez no capítulo 1, né, a predição do nascimento nos capítulos 1 e 2, capítulo 3 já a infância, a circuncisão e a pregação no templo aos 12 anos. Então você tem no capítulo 4 passados quase 20 anos. Aí você vai indo mais adiante no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, o início de fato do ministério, e é aqui que eu quero entrar. Jesus cura muitos doentes a partir do versículo 38. Jesus na sinagoga saiu, foi à casa de Simão, o Pedro, curou a sogra dele, e aí nós entramos no contexto do capítulo 5 da pesca milagrosa, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. E aconteceu que, ao ser apertado pela multidão para ouvir a palavra de Deus, nos momentos de pregação e cura, então continuando do capítulo 4, já entrando no 5, ele estava à margem do Genesaré, que é o lago onde Pedro, Simão, Tiago e João estavam pescando, e haviam 2 barcos parados à beira do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam suas redes. Eles já tinham passado a noite toda pescando, devido ao sol, ao calor. Eles pescavam à noite e no começo do dia eles iam descansar. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco usando como púlpito. E o barco de Simão, referência também ao que ele tinha feito anteriormente. Então, o relacionamento próximo era com Simão. Quando terminou de pregar, de falar, disse a Simão: vá para mais adiante, vá para o largo e lance suas redes para pescar. Mestre, disse Pedro, trabalhei a noite toda e nada apanhamos. Mas, e essa palavra é muito importante, porque ele falou: poxa, professor, né? Não mestre no sentido rabi, no sentido raboni, no sentido de professor, no sentido de chefe. Poxa, chefe, eu já fiz tanto à noite, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E assim o fizeram, apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes quase se romperam. Fizeram sinais aos companheiros para que ajudassem a recolher todos esses peixes, e ambos os barcos foram cheios de quase os 2 afundarem. Simão, o Pedro, ao ver isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, sai de perto de mim, pois sou pecador. Pois, à vista de grande quantidade de peixes que haviam pescado, o espanto tomou conta de todos e dele principalmente. E da mesma forma, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios, foram juntos. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante, você será pescador de homens. O que fica toda essa passagem, essa genealogia, essa análise cronológica da vida de Jesus? Vamos lá, começar parte por parte. O lago em si, também chamado de Tiberíades ou Mar da Galileia, né? Era um centro de pesca importantíssimo, onde trabalhava de noite para evitar o calor, e essa multidão que estava ouvindo lá pôde ver isso, né? A palavra não diz se todos viram, se alguns viram, mas o que fica claro é que após esse ensino, contrariando a experiência humana de pegar peixes, a obediência serviu e resultou nesse milagre. E esse reconhecimento de pecado, dos erros, se livrar desse peso, mostrou que de fato nós podemos aprender. Não é sobre pescar, não é sobre ensino de bênçãos, não é sobre teoria da prosperidade, aqui é basicamente obediência. O que Jesus fez com Pedro? Na frente de todos mostrou quem ele era para ele mesmo, para ele enxergar que ele era capaz de ser luz no mundo. Ele se sentia um reles pescador, frustrado por não ter pego nada. Então o que fica aqui? A passagem convida a confiança na direção das águas profundas, ter um sentimento de união, de intimidade com Deus através de Jesus, que promete frutos abundantes neste discipulado, nesta intimidade discipular de Jesus. Pedro se diz relutante, né? Pecador, torna-se apóstolo e modelo para muitos hoje, tá? Nesse contexto do Evangelho, essa pesca milagrosa destaca a autoridade de Jesus sobre a criação e o chamado ao discipulado, priorizando a proclamação da verdade da palavra antes do milagre. Ou seja, não é a pesca, não é as redes rasgarem, a rede rasgar e quase fazer 2 barcos afundarem. O mesmo barco que ele usou, provavelmente, muito tempo, era um barco muito resistente. Então, ao mesmo tempo que ele já ensinou, mostrando na prática como funciona o reino do céu. A relutância inicial de Simão
contrasta com a submissão, ou seja, ele trabalhou em tudo e nada fez, mas essa obediência mostra que Deus escolheu ele, e através desse milagre fica claro a mensagem de que a gente pode acreditar. E por que eu usei essa palavra? Resumindo, por que eu usei todo esse contexto, todo esse pré-histórico até chegar na pesca? Porque que nessa semana de virada de calendário, aqui no Ocidente pelo menos, né, nós aqui na América, a gente tem essa questão de virada de ano de dezembro para janeiro. O calendário, ele é o calendário juliano, uma mistura de gregoriano e juliano. Então, aqui no Ocidente, o Natal para nós é uma festa, seja católico ou protestante, acreditando ou não no nascimento de Cristo ou não, não é o caso, mas que nós possamos ser obedientes e ter em mente o seguinte: não olhar os sinais. Nós não precisamos de sinais. A nossa fé e a confiança é total no que Cristo fez, faz e sempre fará. Que nós possamos observar os milagres que ele faz. A passagem da crucificação para a Páscoa, a passagem do Isaías 7,14 do Emanuel, os títulos do Isaías 9,6, tudo isso representa Cristo. Mas essa passagem do início do ministério de Jesus, pós-batismo, escolha de fato na prática, a formação de um discípulo após o reconhecimento de pecado, que nós possamos fazer como Jesus e Pedro, a crer no milagre que o Pai faça através de nós, sermos milagre na vida dos outros, que nós possamos transformar e sermos transformados dia após dia. A crucificação de Cristo foi o começo, tá? E diferente da pesca milagrosa de João, capítulo 21, pós-ressurreição, essa pesca milagrosa de pré-discipulado mostra que ele largou tudo. E no versículo 11 é um dos versículos mais lindos. E puxando os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Se você pegar no original, o entendimento desse versículo, o que está querendo dizer? Neste momento, a vida dos primeiros discípulos de Jesus mudou, e após essa experiência milagrosa, puxaram os barcos para a praia, deixando clara essa transição, a mesma transição que Eliseu fez com Elias, né, de queimar tudo e não voltar para trás, ir aonde ele fosse. Destaca essa ação deliberada, prostrando-se diante de Jesus, deixando tudo para trás. Simboliza essa decisão de sacrificar o seu modo de vida anterior e deixar tudo mesmo. Os discípulos, dispostos a abrir mão de suas seguridades materiais e sociais, resolvem seguir Jesus. E outro, com aquele dinheiro pagou-se qualquer dívida, qualquer problema que eles pudessem ter. Jesus veio por nós pagar essa dívida na cruz. E o nascimento de Cristo, sendo isso ou não a representação do que nós temos de Natal, mas fica aqui toda a passagem, o milagre do nascimento, o batismo, toda a perseguição que Jesus passou com sua família e até chegar no ministério, a rejeição, tudo isso é o contexto do que foi Jesus. E essa decisão de seguir, apresentada de maneira intensa nesse versículo, enfatiza o comprometimento radical que esse discipulado exige, essa mudança, essa transformação profunda, espiritual e física. A narrativa deixa claro que seguir Jesus não é apenas uma escolha espiritual, mas uma transformação total, como eu acabei de dizer, onde é familiar e seguro abandonar, mas na busca desse chamado, desse propósito novo. Deixando claro, o versículo nos convida a refletir sobre o que estamos dispostos a deixar para trás em nossa própria jornada de fé. Que fica aqui a mensagem de Natal, crendo ou não, sendo verdade ou não, nascendo ou não, um Feliz Natal, que a comemoração dessa semana que se passa até o começo do ano possa ser de uma mudança real, de um milagre real, evidente, que nós possamos não ficar presos aos sinais e aos milagres como uma multidão queria sinais e maravilhas, que nós possamos seguir Jesus à sombra do Altíssimo, que é lá que nós vamos descansar, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até semana que vem na virada de ano. Um abraço, pessoal.